tem coisa nova para nos dar. Tem um hino que diz aí que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aleluia, louvado seja Deus. E de maneira, irmãos, que a igreja ela sofreu terrível perseguição, aliás, todas as épocas, né? Todas as épocas, aqui mesmo, né? Nos anos 70, 80, a igreja foi muito perseguida, né? Em Minas Gerais. Eu lembro dos anos 40, onde eu morava, eu morei ali em Jurujuba, no evangélico não entrava não. Alguém mandava da pedrada, da paulada, não entrava não. Mas acontece, irmãos, que nós temos esse executivo, né? Jesus é fiel, sim. Jesus é fiel à sua palavra, né? Não é fiel nem a mim nem a você. Ele é fiel à sua palavra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí funciona. Então, irmãos, o grande cuidado que devemos ter, né, cada um de nós, de estarmos no temor do Senhor, porque o temor do Senhor nos leva à obediência. Às vezes até errando, mas Deus conhece, né? Às vezes está errando, pensando que está obedecendo, mas inocentemente às vezes errando. Mas o Senhor, que é sabedor de todas as coisas, conhece o profundo, o escondido, Ele entende, né? Ele sonda o nosso coração, sonda nossas juntas, penetra nas nossas juntas e medulas. Quiz, aleluia, Ele conhece por dentro e por fora, Ele conhece ainda até o nosso pensamento. Antes de pensarmos, Ele já sabe o que a gente vai pensar, né? Então, um Deus glorioso, é um Deus que nada foge ao seu olhar, né? Ele não dormita, lá o Salmo diz que o Senhor não dormita, Ele não pisca. Ai de nós, se Deus piscasse, né? Se Deus piscasse, Ele não dormita, Ele está atento. O seu olhar é como que o sol ao meio-dia, né? Ele está atento à sua criação, com exclusividade à sua igreja, Ele está atento, e de maneiras que Ele vem zelando pela sua igreja, né? Rasgando os séculos até os nossos dias, Ele vem velando. O seu Espírito Santo tem estado sobre a vida da igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Deus lhe deu o privilégio a João, né? Foi lançado na ilha de Patmos. Deus mostrou a ele, como mostrou lá a Moisés, a sua criação. Não estava Moisés quando Deus criou todas as coisas, né? Deus mostrou a Moisés os detalhes da sua criação, parte, né? E também mostrou a João os detalhes da igreja futura, o futuro da sua igreja. Então nós estamos caminhando, sabendo para onde estamos indo, né? Não estamos, né? Mas outrora andávamos segundo o nosso coração, o nosso pensamento, né? Éramos tocados pelos impulsos do coração, da mente. Agora não. Agora nós temos o Espírito Santo, né, que está diante de nós, está ditando o caminho, né, mostrando o caminho, né? Quando há interesse em nós, esse Espírito Santo, Ele se apodera de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui uma das partes, João dizendo, né, que ele viu um novo céu e uma nova terra, porque já o mar, já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, né? O mar é para pureza, né? O mar é para detrito, é para impureza. No Pacífico, né? Diz que tem
a Força Marinha está no Pacífico, Oceano Pacífico, parece que é 11 mil metros de profundidade, né, que acata todos os detritos de todas as nações, né, as correntes marinhas levam para lá. E de maneira, irmão, no céu não vai precisar mais. Por quê? Porque no céu não tem pecado humano, no céu não tem impureza, no céu não vai entrar impureza. E de maneiras que nós estamos caminhando, né, para esse grande dia, né? Embora aqui a igreja ela já percebe e já sente o céu, né? O reino de Deus está entre vós, né? O reino dos céus está entre nós. Então nós sentimos, né, quando a gente busca a nos santificar, a nos aproximar do Senhor, andar segundo o conselho da sua palavra, né? Um dia desse eu vi uma conversa no ônibus, dois crentes conversando, eu não sei, lá, a igreja lá, o pastor entra na vida do casal, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que se santificar, né? Tem que tirar tanto dia. Eu acho que isso aí, a vida do casal é íntima, particular, né? E tem a Bíblia, todos nós temos a Bíblia no mão. Agora a gente pode até proclamar um dia de jejum, santuário, mas a vida do casal a gente não pode entrar, né? E a Bíblia, pelo contrário, o casal, ele se aproximando ambos, né? É um tipo de consagrar, né? Consagração não é morrer de se jejuar, a maneira, né, que Cristo nos ensina. Nós temos lá em Efésios, por exemplo, né, no capítulo 5, ali o Senhor fala através de Paulo, como amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né? Então, cuidar da família é um tipo de consagração, né? Está dentro da Bíblia, né? Então, uma família consagrada é uma família de harmonia, uma família de alegria, é uma família que prospera, uma família que cresce, né? Então Deus, Ele quer que a igreja dele seja assim também, né? A igreja, nós somos uma família. Agora disse, o Lando falou, isso aí deve estar bem longe de nós, né? Nós temos que estar nos pés de Cristo. E quando houver alguma coisa errada, o Espírito Santo fala. Aleluia. Você não vê o caso de Ananias e Safira? Né? Levantou uma grande situação de fome no seio da igreja. As portas se fecharam, as portas da sociedade da igreja se fecharam. Então, o primeiro que se levantou, vendeu os seus pertences, as suas fazendas. Fazenda não quer dizer que é aquele que está uma terra cheia de gado, cheia de cabrito, cheia de carneiro, não é isso não. A fazenda é mesmo que a gente tem aquele pouquinho, é a nossa fazenda, né? E Barnabé foi um dos primeiros, né, que vendeu a sua fazenda, vendeu os seus pertences para socorrer a igreja, para que a igreja não vinha ter privações, né, passar privações, fome e mais alguma coisa. Então lá na frente, Ananias e Safira foi querer fazer o mesmo. Só que fez debaixo da mentira, né? Fez debaixo da mentira. Ananias chegou diante de Pedro, né? Contou a história, mas o Espírito Santo mostrou a Pedro que não era aquilo. Ele tinha uma propriedade, vendeu a propriedade e
deu uma parte para a igreja, mas mentiu. Disse que vendeu por tanto, e deu tanto à igreja. Então, se ele vendeu, não era obrigado ninguém a dar nada. O que Deus queria era a honestidade, né? Às vezes, se eu vendeu, dá se quiser dar. Agora, mentia, que o problema foi isso aí. Então, eles venderam, mentiu, né? Ananias caiu durinho lá na mesma hora, não mentiu. Depois veio a mulher dizendo a mesma coisa, então caiu também na dúvida. Então, irmãos, nós temos que viver uma vida orando, né? Uma vida buscando ao Senhor para que Ele possa agir na nossa vida. Ele sabe o que está certo, o que não está certo. Então, irmãos, nós temos um executivo glorioso, maravilhoso, né? E o Senhor Jesus se faz presente na vida da igreja através do Espírito Santo, né? Ele se faz presente na igreja através do Espírito Santo. Então, aí está a importância de nós não entristecer o Espírito Santo, conforme nos diz Paulo, não é? Porque nós fomos selados para o dia da redenção. Então, entristecer o Espírito Santo, de várias formas a gente pode entristecer o Espírito Santo. E aí é que está o vigiar e orar, né? Para não entrarmos em tentação. Então o crente sem o Espírito Santo está ruim, está vazio, é uma lanterna sem pilha, né? Agora ele é um celular sem bateria, descarregado, né? O crente sem o Espírito Santo. E nós precisamos, né, dessa pessoa bendita em nossa vida. Faça ideia que se João não tivesse revestido do Senhor, né, cheio do Espírito Santo. João só não, demais também, né? Porque a igreja cresceu muito. Só na pregação de Pedro foi quase 3.000, mais tarde 5.000. Então a igreja naqueles dias ela cresceu muito. A Ásia, né? Era infestada de crente, a Ásia, que hoje está ali, a China, a Coreia, a Indonésia, a Índia, né? E viu a situação que está naquela região. A igreja foi totalmente varrida. Por quê? Os irmãos entraram no caminho, deixaram-se apostatar, entraram no caminho da desobediência, e igual Ló, né? Ló vivia bem lá com o seu tio, né? Era o Abraão, né? Mas lá no caminho houve lá um desentendimento entre os seus pastores, pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão falou para Ló: olha só, não convém nós brigar, nós somos parentes. Nós somos parentes. Você faz o seguinte: se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você quiser ir para a direita, eu fico na esquerda. E acaba que a cobiça tomou Ló. Então ele viu os lados verdejantes, os pastos verdejantes, que ia até Sodoma e Gomorra. Então ele foi arrumando cabana, né? Seus gados bem alimentados, um bom pasto. Foi indo, e acabou que, quando chegou a Sodoma e Gomorra, lá ele se fixou. Mas a Bíblia mostra o que aconteceu, né? O que é que aconteceu? E Abraão foi para as terras áridas, difícil, né? Mas Deus era com ele e o abençoou grandissimamente. O projeto ao qual Deus havia traçado na vida de Abraão chegou à sua conclusão, né? Dele nasceu o seu povo, né? Mais tarde veio o povo hebreu, então Deus se manifestou ao seu povo, aquela nação, e o nome do Senhor foi glorificado, né? Mesmo assim, os desobedientes sempre atuando, né?
chegaram saíram do Egito, né? Chegaram lá até o Sinai, para chegar na terra, no sítio, né? No Canaã, né? Na terra de Canaã, era 2 dias da Praça 15 a Petrópolis, era 2 dias de caminhada, ficaram 40 anos. Por quê? Para pecar. O pecado danificou a coisa. E de mais de milhões, por exemplo, 700 mil saiu lá do Egito, fora mulher e criança, né? Mais de 1 milhão. E criança sempre tem maior número, mulher nem se fala, né? A igreja até hoje, né? O número maior sempre das varoas, não é isso, não é? Então, daquela turma toda que saiu de lá, só Josué e Caleb, até Moisés já aprova Deus levava, né? Josué e Caleb. Moisés mandou 2 espias para ver a terra, né? Que havia leite, mel, só um cacho de uva. Um homem não tinha como carregar só, né? Então foi Josué e Caleb, né? Que pôde, assim, porque foi enviar 12. Os outros tudo amedrontado. Não, lá tem gigante, não dá, perigo. Mas só contou derrota. Mas Josué não, Josué e Caleb contou bênção. Não, nós vamos em frente, nós vamos adiante. E Deus foi com eles. E a coisa foi, né? Foi em frente. Herdaram a terra, Deus foi glorificado, Deus falou para Josué: onde a planta dos pés de vocês colocarem, vai ser seu, ser de vocês. Mas vocês façam uma coisa: não mate o povo todo, matando aos poucos, né? Mas nem aos poucos Josué quis matar, né? Desobedeceu a Deus, porque Deus mandou, né? Mas viu que Israel está brigando com os palestinos até hoje. E desobedeceram a Deus. Mas deixaram, o povo glorificou muito. Israel foi levado a muito sofrimento. Mas a sua palavra teve o seu fiel cumprimento. E nós tivemos, irmãos, agora nos anos 40, né? 48, aquela parte que Jesus, os discípulos perguntou a Jesus, olha, mestre, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Jesus disse: não pertence a saber a você, mas receberás poder, a vir sobre vós, descer sobre vós, o Espírito Santo, serei testemunha em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E os tempos da restauração chegou em 1948, quando Oswaldo Aranha era o presidente da ONU, e ele que assinou a ata de reorganização de Israel. Lá começou a obra de restauração na ONU, juntamente